capítulo de número 27. E logo depois você deixa marcado na sua Bíblia Gênesis, capítulo de número 32. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 27 e depois Gênesis capítulo de número 32. O versículo 19 de Gênesis 27 nos diz assim: E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Versículo 24. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Gênesis 32, capítulo de número, versículo de número 27. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Amém, irmãos? Esta é uma mensagem que há algum tempinho, algumas semanas, eu preguei lá na congregação. Mas a palavra de Deus é nova a cada dia. E todos conhecem pelo menos um pouco da vida deste homem chamado Jacó. Se nós pudéssemos falar um pouquinho da sua biografia, escolhido de Deus, dos patriarcas, o terceiro, o segundo de gêmeos. Diz a palavra de Deus que o seu irmão era homem de caça, do campo, mas ele era simples, habitava em tendas. Diz a palavra de Deus que ele teve visão sobre as coisas espirituais. Enquanto o seu irmão rejeitou a primogenitura, este homem entendeu o que significava isso. Ele deu importância àquilo que representava a primogenitura naquele tempo. Portanto, um homem de visão, um homem que tinha interesse pelas coisas de Deus. Mas contra este homem pesava até mesmo o seu nome, não é? Significa suplantador, alguns têm como enganador a tradução. E ele, seguindo o conselho da sua mãe, usou de artimanhas para receber aquilo que já era dele. Já havia uma promessa para ele. Mas ele quis adiantar, quem sabe, o processo. E aqui vem a primeira coisa da parte de Deus para as nossas vidas. Não queira dar uma mãozinha para Deus. Aquilo que Deus tem para a tua vida vai se cumprir no momento de Deus. Aquilo que Deus tem para a tua vida vai se cumprir. Não tenha pressa. Não queira pegar atalhos. Porque às vezes o atalho ele pode se tornar um caminho mais longo ainda do que o caminho que Deus tem para a sua vida. E então diz a palavra de Deus que este homem, ele seguiu os conselhos da sua mãe. Todos conhecem o texto, usou de engano, e são os dois primeiros versículos que nós lemos esta noite. Este homem, embora tenha retardado um pouquinho os planos de Deus, nós sabemos que Deus está no controle de tudo, não é? Isso foi permissão de Deus. Talvez para trazer algum ensinamento como o de hoje, uma pregação. Quem sou eu para ensinar? Quem ensina aqui é o pastor Vladimir. Mas este homem, ele prosperou. Está escrito na Bíblia que ele enganou e foi enganado. Mas mesmo assim ele prosperou. Deus deu a ele uma família. Deus deu a ele filhos, bens. Mesmo sendo enganado e enganando, Deus foi abençoando a vida deste homem. E talvez seja este o engano de muitos de nós nos nossos dias. Porque está tudo bem. Temos um emprego.
salário está indo até o final do mês, não é? Nada acontece, você tem saúde na tua casa, os seus filhos estão na igreja, você tem um cargo na igreja, e está tudo bem, está tudo normal. Mas acontece, irmãos, que a palavra de Deus diz que um dia Deus mandou este homem voltar à sua terra, voltar às suas origens, voltar ao que ele de fato é. Olha, chega, você estava em terra estranha, você foi enganado, enganou, eu te prosperei, mas agora é hora de voltar. É hora de voltar para a sua realidade, para a terra onde você deve estar. E aqui é aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. Diz a palavra de Deus que um pouquinho antes de Gênesis 32 e 27, esse homem esteve num lugar chamado Val de Jaboque. Ele já vinha cumprindo a determinação de Deus para a sua vida e vinha em direção à sua terra, às suas origens. E foi tomado de um certo temor, já próspero, cheio de posses. E diz a palavra de Deus que ele resolveu dividir todos os seus bens pela metade. E mandou mensageiros encontrarem com o seu irmão, para se certificar como estava aí o ânimo do seu irmão, que até um tempo atrás queria matá-lo, e essa foi a razão dele fugir. Então a palavra de Deus diz que esses mensageiros voltam e diz: olha, o teu irmão vem aí, vem te encontrar. Estão com ele mais 400 homens. E então o coração desse homem se apavora de vez, e ele pensa que está tudo acabado e meu irmão vem me matar mesmo. E então ele usa das suas estratégias, estratégia do homem, divide aí pela metade, para que se por um acaso o irmão tomasse conta de metade, outra metade sairia livre. Mas esse homem caminha até este lugar chamado Val de Jaboque. E neste momento, irmãos, ele trava uma luta. Ele vence essa luta, sai marcado desta luta. Mas o que me chamou mais a atenção desse texto foi justamente o que nós lemos por último. Qual é o teu nome? E ali, irmãos, não tem mais engano, não tem mais desculpa, não tem mais justificativa. Ele tem que falar o nome dele. Parece tão simples, né? Mas você que tem um pouquinho de conhecimento da história dos hebreus, do povo judeu, sabe que os nomes dados tinham um significado. Eu acabei de dizer há poucos minutos o nome, o significado de Jacó. Então não era um nome como nós recebemos hoje. Eu dei o nome do meu filho tal porque eu acho bonito, porque este é o nome do avô dele, era o nome do meu pai, de um artista famoso, um nome que está na moda. É assim que nós damos nome. Talvez não os irmãos que estão nos caminhos do Senhor há algum tempo e procuram dar nome bíblico por alguma razão, mas o normal é dar um nome porque você gosta. Mas naquela época não. Nome tinha um significado. E quando Jacó falou, meu nome é Jacó, ele está se referindo ao que de fato ele é. Quando você fala o nome de alguma pessoa, uma das primeiras coisas que vem à sua mente é a fisionomia desta pessoa, como ela é. Às vezes vem a família, às vezes vem o cargo que ela ocupa, enfim. Mas quando se diz o nome de alguém, e é Deus quem ouve, muda todo o sentido. Quando se fala o nome de alguém, e é Deus quem ouve, Ele sabe se essa pessoa é fiel, Ele sabe se essa pessoa é verdadeira,
Ele sabe se essa pessoa é íntegra. Ele sabe qual é a origem dessa pessoa. Se falar o nome de alguém aqui para Deus, Ele sabe quando você foi gerado. Ele sabe qual foi o tempo da gestação, como foi o parto, os seus primeiros dias. Sabe tudo, detalhe por detalhe, até esse presente momento. Quando nós estamos no Val de Jaboque, e o nosso Val de Jaboque é estar na presença de Cristo, não há justificativa, não há engano, não há nenhum tipo de desculpa. Val de Jaboque, irmãos, é lugar da identidade assim como ela é. Val de Jaboque, e aqui eu quero trazer para os irmãos, que é estar diante de Deus, de quem nada é oculto, de quem nós não podemos esconder e não conseguimos esconder nada. É lugar de verdade. Talvez, irmãos, uma das coisas que tem acontecido mais na igreja do Senhor é falta de transparência diante de Deus. Nós ocupamos cargos, nós trabalhamos para a obra do Senhor, nós estamos na igreja 3 vezes por semana, 4, às vezes todos os dias, mas às vezes estamos de corpo presente. Às vezes estamos fazendo algo para o Senhor, para ser visto pelo homem. Às vezes estamos fazendo algo para o Senhor, por interesse próprio. Ao passo que aquilo que nós fazemos para o Senhor tem que ser por amor. Se você hoje lançou sua mão e contribuiu com missões, você tem um propósito, já foi dito aqui. Mas que sobretudo você tem amor pela obra missionária. Que você ame, que você louve a Deus todas as vezes que uma alma se rende a Cristo no campo missionário. Nós temos muitas vezes uma falsa visão de nós mesmos. Talvez se nós fôssemos escrever a nossa autobiografia, ela estaria contaminada de autopiedade. Sabe aquele irmão que se sente excluído? Sabe aquele irmão que acha que nunca lhe dão uma oportunidade, que se julga o menor, que se julga o incapaz, que se julga o menos favorecido? Talvez se te perguntassem como você é, talvez você dissesse: olha, eu não faço muito na casa do Senhor porque, sabe, né? O meu líder ele não me vê muito bem, o meu líder não me dá muita oportunidade, o meu pastor, o meu pai, a minha mãe, e por aí vai. Talvez a nossa autobiografia estivesse contaminada pelo nosso passado. Sabe por que eu sou assim, pastor? Ou sabe por que eu não faço isso? Porque lá no meu passado eu vivi tal experiência. Lá no meu passado eu fiquei traumatizado com alguma coisa. A nossa autobiografia talvez esteja contaminada por isso. Mas quando a nossa biografia é escrita por Deus, ela é escrita de uma forma diferente. Porque Ele sabe até onde vai a tua capacidade. Ele sabe até que ponto é desculpa e até que ponto é verdade. Ele sabe até que ponto é sincero e até que ponto é uma mera ou uma mentirinha. Nós não podemos esconder nada de Deus, irmãos. Não há como esconder nada de Deus. Talvez a nossa autobiografia esteja contaminada
um pouquinho demais. Os irmãos, as crianças louvaram aqui, eu até anotei, eu não sou muito bom para gravar louvores, né? E diz assim: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Quando você está diante de Cristo, é isso que Ele faz na sua vida. É esse o trabalhar de Deus na sua vida. Primeiro Ele te sonda e conhece a tua verdade. Depois Ele quebranta o teu coração para que você reconheça a sua verdade. Para que você saiba que você não é capaz de nada sem o Senhor. Que você é completamente dependente de Cristo. Depois Ele te transforma. Eu acabei de dizer que algum tempinho atrás eu não me imaginava num lugar como este. Mas o Senhor me sondou, o Senhor me quebrantou. Estão aqui alguns dos irmãos que presenciaram a minha conversão. E eu me lembro que eu chorava e a palavra de Deus falava comigo e eu chorava. E foram 2 os apelos e eu hesitei em levantar a minha mão. Mas no terceiro o Senhor quebrantou meu coração de uma forma que eu não resisti mais. E o Senhor nesta noite, eu creio, usa a minha vida para falar com vocês. Mas aí, irmãos, chega um momento em que é necessária uma transformação. E essa transformação ela só vem, como eu disse, com a verdade. E talvez, irmãos, muitos de nós estão na mesma situação de Jacó antes de enfrentar o val de Jaboque. Estão sendo abençoados, conhecem a Deus, estão na presença de Deus, mas ainda não tiveram as suas vidas transformadas, porque não estiveram ainda frente a frente com Cristo. Porque a partir deste momento, irmãos, até o nome, se necessário, é mudado. A vida na sua essência é transformada. Tudo que ficou para trás tem que ficar para trás. É necessário enterrar o velho homem. É necessário viver em novidade de vida. Talvez muitos de nós, irmãos, estejam na situação de Jacó antes do val de Jaboque. Se essa é a sua situação nesta noite, seja verdadeiro diante de Deus, porque aí Ele vai operar todas essas coisas na sua vida. Este homem, depois dessa verdade, quando ele reconhece: o meu nome é Jacó, porque para o seu pai ele falou que era Esaú, mas neste momento: o meu nome é Jacó, Senhor. Realmente enganei, realmente fiz tudo isso, mas hoje diante do Senhor, o meu nome é Jacó. O Senhor está aqui esta noite. O Espírito de Deus está aí sondando o seu coração. Qual é o seu nome? Qual é a sua verdade diante de Deus nesta noite? O que você tem para apresentar para Deus? Mas pastor, olha, o meu nome é fulano de tal e a minha verdade é esta. O que será que vai acontecer com a minha vida a partir de hoje? O que será que vai acontecer eu falando para Deus o que é a minha verdade? Deus já sabe, irmão. Ele só quer que você reconheça. Ele só quer que você seja verdadeiro com Ele. E a partir do momento dessa conversa franca, essa conversa verdadeira com o Senhor, começa a transformação na sua vida. Há conversas difíceis. Eu já tive algumas delas na minha vida, que você não sabe nem como começar.
Você tem que ter conversas tão difíceis, que às vezes você reluta por dias, por meses, por anos, mas ela tem que acontecer um dia. Talvez você esteja na casa do Senhor por dias, por meses e por anos e não teve uma conversa verdadeira com o Senhor. Talvez a verdade do nosso coração esteja guardada no nosso íntimo e Deus só está esperando falar. Fale a sua verdade para mim. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero mudar a sua história. Por mais que você saia com marcas desta conversa, saia meio que manquejando desta conversa, mas tenha uma conversa franca comigo. Abra o seu coração de uma vez por todas para mim. Talvez falta isso para muitos de nós. Uma conversa franca com Deus. E o que acontece depois? E então a palavra de Deus nos diz que aquele temor, meu irmão vai me matar. Vai acontecer alguma coisa de muito ruim. Mas depois que ele passa o Val de Jaboque, que tem a sua verdade, o seu nome mudado, aquilo que parecia o fim, se transforma numa bênção para a sua vida. E em vez de o seu irmão vir com espada, com armas, querendo a sua vida, a sua família, os seus bens, diz a palavra do Senhor que o irmão se lançou ao seu pescoço e o beijou. É isto que acontece quando nós somos sinceros com Deus. Ainda que você seja um homem falho, ainda que você esteja cheio de imperfeições, todos nós somos, e Deus sabe isso. O que Ele quer é verdade. O que Ele quer é sinceridade da nossa parte, para poder operar grandes coisas na nossa vida, para poder fazer maravilhas por meio da nossa vida. Eu não sei se tem alguém ainda que não teve um encontro com Cristo aqui esta noite. Talvez essa seja a sua oportunidade de estar no Val de Jaboque. Talvez seja essa a sua oportunidade de estar frente a frente com Cristo e falar assim: eu estou aqui, o meu nome é este, a minha verdade é essa, mas pela tua infinita graça e misericórdia, começa a transformação na minha vida esta noite. Meus amados irmãos, eu sei que eu não ouvi muito glória a Deus e aleluia, mas eu tenho convicção de que esta é a mensagem para o teu coração esta noite. A pergunta que Deus faz para você esta noite é esta: qual é o teu nome? Você está respondendo aí no seu coração. Qual é o teu nome? Ele conhece o teu nome, minha irmã, quando você não tinha ainda adotado o nome de casado. Ele conhece o teu nome a partir desta data. Não que ele não tem nada de Deus. Se você quer uma transformação, se você quer, como foi louvado aqui, né? Se você quer ser sondado, quebrantado, transformado, usado, eu acho que tem mais algo aí no livro de. Seja sincero com Deus. Fale a verdade para Deus. E se for possível, deixa que Deus escreva a sua biografia, não que Ele escrever você. Porque Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe qual é o tamanho da sua força. Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Não é você. Eu já fiz tantas coisas na minha vida, irmãos. Já fiz tantos planos. Já quis, em termos profissionais, ir para tanto lado, para tanto caminho. E aí um dia Deus falou comigo e falou assim: e se eu te colocasse lá? O que você ia fazer? E eu disse: não sei, Senhor.
Não sei. Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Seja sincero. Mais uma vez. Qual é o teu nome? E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.